Olá, boa tarde, quarta-feira, 26 de outubro, começando mais um Manchetes Noticidade. E você fica bem informado com a gente. Acaba a greve de ônibus em Mairinque e Alumínio. E veja ainda. Denúncias contra a falta de estrutura no Hospital Regional de Sorocaba continuam chegando em nossa redação. Vídeo mostra pacientes utilizando lençóis como fraldas. Justiça Eleitoral acerta os últimos detalhes para a eleição em segundo turno nas cidades de Jundiaí e Sorocaba. Bruxa, caveira, mundo dos horrores. Comerciantes do gênero utilizam o Halloween para tentar espantar a crise. A polícia investiga quem arremessou bombas contra uma concessionária de veículos na madrugada de hoje em Itu. De acordo com o boletim de ocorrências, o vigia da empresa escutou o barulho. Quando chegou ao local, não viu ninguém. 2 veículos foram danificados. A Polícia Civil realizou perícia na concessionária. Até o momento, ninguém foi preso. Voltaram a circular na madrugada de hoje os ônibus do transporte urbano em Alumínio e também em Mairinque. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, os funcionários da empresa que presta serviço nas 2 cidades decidiram encerrar a greve, que começou inclusive na última segunda-feira. A empresa se comprometeu a depositar o adiantamento salarial que estava em atraso. Até às 2 horas da tarde de hoje, caso isso não aconteça, os trabalhadores devem retomar a greve. E por falar em greve na cidade vizinha, São Roque, a greve dos trabalhadores da aviação São Roque, que faz o transporte urbano, acabou no último dia 19. Mas depois de uma fiscalização na qualidade da frota, alguns veículos chegaram a ser retirados para manutenção. Enquanto isso, quem sofre são os usuários. É notícia do povo, então manda pro ar. É na garagem da empresa que estão abrigados os ônibus sem condições de uso, que foram retirados de circulação a pedido do sindicato. Olha, daqui a gente não consegue ver, mas eu conversei com os representantes da empresa que preferem não gravar a entrevista, que garantem que apenas 3 ônibus estão fora de condições de rodar. Já o sindicato, que defende a categoria, diz que pelo menos 15 veículos estão parados para manutenção. Tinha aí uma boa parte que não estava em condição, como pneu careca, como limpador de para-brisa quebrado ou não funcionando, né? E também banco de motorista quebrado. A nossa fiscalização foi em cima desses veículos, juntamente com fotos, juntamente com vários acompanhamentos, né? E notificamos a MTU e também a Prefeitura da cidade de São Roque. No terminal da cidade, os veículos em operação também apresentam defeitos. São problemas na lataria em alguns deles, pneu careca, e os usuários reclamam. Bastante vezes a gente vai e fica no caminho. Quebra, sei lá, a gente fica no calor, até vir outro, depois demora, né? Tem banco aí que nem tem o assento, fica difícil. Atrás do motorista, que o motorista vai sentar, atrás eles botam a caixa de madeira. Com a diminuição de ônibus em circulação, os horários também foram afetados. A população sentiu. O problema é que eles mudam de horário sem avisar nada para ninguém. Fica faltando, chega o horário que não tem, a gente tem que andar no pé por aí. No início do mês, os trabalhadores da empresa fizeram greve durante 11 dias por atraso no pagamento do salário. Depois da greve é que o sindicato pediu providências sobre a conservação dos ônibus. Em maio, o jornalismo da TV Sorocaba SBT já mostrou como estavam os veículos. Bancos sem condições de uso para passageiros e para o cobrador. Vidro quebrado, lataria danificada, pneu careca, além de estar rasgado. Sem contar a idade dos ônibus, alguns com mais de 20 anos de uso. Muito bem, difícil mesmo, não é? Em nota, a Aviação São Roque informa que os ônibus que estavam com problema já estão nas ruas novamente. Disseram ainda que os veículos passam por manutenção constante e a empresa pretende adquirir ônibus novos no próximo ano. Ontem nós exibimos aqui no Manchetes Noticidade uma reportagem sobre famílias que denunciaram a falta de estrutura do Hospital Regional de Sorocaba, principalmente no setor de pediatria. Agora a gente vai mostrar mais um problema. Um telespectador entrou em contato com a nossa redação para relatar a falta de materiais para os pacientes do hospital em diversos setores de internação. Você está vendo nas imagens aí, podemos observar, 2 pacientes que estão enrolados em lençóis. Isso mesmo,
Segundo as pessoas que conversaram com a nossa produção, os lençóis estão sendo usados porque não tem fraldas para atender aos pacientes que não conseguem sair da cama para ir até o banheiro. Ainda segundo a denúncia, a falta de água para beber também ocorre e é recorrente no local, além da falta de papel higiênico. Nós entramos em contato com o Conjunto Hospitalar de Sorocaba pedindo uma resposta e eles repassaram a mesma informação que nos foi dada ontem. Disseram ser incoerentes as afirmações. O CHS informa ainda que realiza um planejamento periódico dos estoques com base no consumo. A seguir, vamos conversar com Raul Marcelo, que concorre ao cargo de prefeito em Sorocaba no segundo turno. Ele vai estar comigo aqui no estúdio para uma entrevista daqui a pouco. A gente já volta. De volta para destacar as eleições municipais deste ano. A Justiça Eleitoral de Sorocaba e Jundiaí acerta os últimos detalhes para o segundo turno das eleições. Além da preparação, confira algumas orientações importantes para o eleitor. Tá chegando a hora desse barulhinho decidir os rumos das cidades com o segundo turno. Eleitores de Sorocaba e Jundiaí voltam às urnas neste domingo para escolher o prefeito dos próximos 4 anos. Mas e quem não conseguiu votar no primeiro turno? O eleitor que deixou de votar ou justificar no primeiro turno poderá, para o segundo turno, votar normalmente. E aqueles que não vão poder ir agora, como fazer? O eleitor que não puder votar nem justificar no segundo turno, a partir da data do segundo turno, ele tem 60 dias para procurar o cartório eleitoral e efetuar a sua justificativa. Para fazer a justificativa é preciso saber o número do título de eleitor, levar um documento de identidade com foto e preencher um formulário fornecido pela Justiça Eleitoral. Quem puder justificar no dia do segundo turno, evita a necessidade de depois ter que apresentar documentação sobre o motivo da ausência. Aqui em Sorocaba já está praticamente tudo preparado. São 1.299 urnas como essas aqui que começam a ser levadas para os 136 locais de votação na sexta-feira. As sessões vão ser montadas no sábado, para tudo estar certinho no dia da votação, domingo. Em Jundiaí são 87 locais de votação e mais de 800 urnas. Os equipamentos já foram reprogramados apenas com o nome dos 2 candidatos do segundo turno e estão lacrados. As caixas foram inclusive separadas em ordem para facilitar a logística de distribuição nas zonas eleitorais. A expectativa dos cartórios de Sorocaba é de uma eleição com bastante tranquilidade. Em razão de ter apenas um candidato a ser escolhido, a votação vai ser mais rápida ainda. A TV Sorocaba fecha hoje a série de entrevistas com os candidatos que concorrem no segundo turno. A ordem de participação foi definida por sorteio. Detalhes sobre as regras e o formato das entrevistas foram acertados com os assessores dos candidatos. Está com a gente hoje o deputado estadual licenciado Raul Marcelo do PSOL, que concorre à Prefeitura de Sorocaba. Candidato, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Eduardo. No teu nome eu quero cumprimentar todos os funcionários aqui do SBT e muito obrigado por essa importante oportunidade. Certo. Raul, a entrevista vai durar 5 minutos. Ao invés de perguntar sobre propostas de governo, a ideia é extrair do candidato traços da sua personalidade. Então, eu vou começar dizendo algumas palavras e ao candidato cabe responder de forma bem rápida. Uma, 2 palavras ou uma frase. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tá ótimo. Então, o tempo vale a partir de agora. Raul Marcelo, político é? Político é honestidade. Honestidade. Corrupção para o senhor? Abominável. Valores de família, Raul Marcelo? Importantíssimos, razão da nossa existência. O senhor levaria a sua filha, seu filho ao pronto-socorro municipal? Hoje, infelizmente, não. Certo. E Raul Marcelo por Raul Marcelo? Um lutador. Um lutador. Uma virtude do seu adversário? É flexível, não? Muda bastante de opinião, né? Aos seus eleitores, o que é que o senhor diria? Confiança, podem confiar. Resultado, Raul Marcelo, nas urnas no segundo turno? Confiança, muita confiança. Trabalhamos bastante no primeiro turno, trabalhamos ainda mais no segundo turno, agora que tem o tempo na televisão, no rádio, para poder expor a minha história, uma história de coerência, o trabalho que eu já realizei em Sorocaba,
não é? E, sobretudo, as nossas propostas, os 5 eixos, né, Eduardo? Certo. Os 5 eixos que estão aí empolgando a nossa população, muita gente querendo trabalhar, sobretudo os nossos servidores públicos. Quero mandar aqui um grande abraço aos nossos mais de 11 mil servidores públicos, que eu estou recebendo muita manifestação de apoio, porque estão entusiasmados em implantar os 5 eixos do nosso programa de governo em nossa cidade a partir do ano que vem. Muito bem. Agora tem mais 2 perguntas, o senhor pode ficar à vontade para responder em relação a tempo, tá? A reta de chegada, como é que o senhor pretende convencer o eleitor a votar no senhor? Primeiro que eu fiz uma campanha limpa até aqui e vou continuar mantendo esse alto nível, discutindo de fato os problemas de Sorocaba, sobretudo na área da saúde, Eduardo. Nós precisamos fazer uma reformulação no sistema de saúde de Sorocaba e Raul Marcelo, prefeito, vai fazer isso, começando pelos nossos postos de saúde. Um posto de saúde bem equipado, com médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde e todos os equipamentos que precisam ter no posto de saúde, sobretudo os remédios, os medicamentos, você consegue resolver até 80% dos problemas de saúde do nosso povo. 80%. Os outros 20% é consulta com especialista e também as intervenções de média e de alta complexidade e as internações. Como nós vamos fazer? Nós vamos reformular os postinhos. Eu quero colocar os servidores nos postos de saúde. A Prefeitura tem hoje 127 milhões de reais para contratar funcionários. Como o meu governo é um governo para cuidar das pessoas, eu vou contratar os servidores na área da saúde pública para ter gente para atender o nosso povo lá no postinho. Quando o cidadão precisar de ter uma consulta com um especialista, eu vou tomar 2 medidas em Sorocaba. A primeira é moralizar a nossa policlínica, vou acabar com o fura-fila. E a segunda medida importantíssima é a construção de uma nova policlínica, viu, Eduardo? Eu fui conhecer em Campinas, lá tem 3 policlínicas, Sorocaba só tem uma. E agora que o deputado federal Vitor Lippe aprovou uma emenda no orçamento federal de 3 milhões de reais, vai facilitar ainda mais para que a gente possa construir a nova policlínica na Zona Norte, com 32 especialidades. O custo é 4 milhões e meio para erguer o prédio e comprar os equipamentos, 5 milhões de reais para contratar os funcionários. E é claro, nós vamos ter que dar uma solução que interesse a população, para a nossa Santa Casa, para que a gente possa ter uma melhoria grande na saúde de Sorocaba. Como é que o senhor pretende cumprir as promessas? Porque, considerando que estamos numa grande crise, onde é que o senhor vai arrumar recurso, dinheiro para tudo isso? Não, eu não estou prometendo 3 hospitais, né? Eu não estou prometendo hospital, eu estou prometendo reformular os nossos postos de saúde. Isso cabe no orçamento, é até razoavelmente barato. Abrir os postos até às 19 horas, né? Hoje estão fechando às 5 horas da tarde. Voltar ao atendimento adulto e infantil na UPH da Zona Oeste e na UPH da Zona Norte. Reabrir o PA do São Guilherme. Então isso cabe no orçamento tranquilamente. O investimento mais caro meu na área da saúde, Eduardo, é a construção da Policlínica da Zona Norte. E agora que o deputado federal Vitor Lippe aprovou essa emenda no orçamento federal, nós vamos conseguir entregar essa obra até no primeiro ano de governo. Então, de fato, eu não estou fazendo promessas, não, eu estou assumindo compromissos que cabem no orçamento de Sorocaba. A crise é uma realidade, o orçamento deixou de crescer, mas eu me preparei para enfrentar esse cenário. Por isso que nós vamos ter aí muitas soluções criativas e vou cortar o cabide de emprego. Só com o fim do cabidão de emprego na Prefeitura, nós vamos ter uma economia de 11 milhões de reais. É isso mesmo, 11 milhões de reais. Vai dar para entregar a Policlínica e ainda vai sobrar um dinheiro para a gente poder investir aí nas creches. Os últimos menos de 30 segundos para o senhor encerrar a entrevista. Eduardo, eu quero agradecer muito o espaço, viu? Parabenizar toda a cobertura eleitoral que foi feita pela equipe do SBT. Né? Parabéns mesmo a todos os funcionários aqui. Agradecer as pessoas que me apoiaram, a minha família, né? E dizer que recebo todos de braços abertos para que a gente possa unir forças agora nesse segundo turno e fazer da nossa campanha aquela luta do Davi contra o Golias, né? Uma campanha vitoriosa agora também nesse segundo turno. Meu muito obrigado, fiquem todos com Deus. Obrigado pela visita. Eu que agradeço. Muito bem, ouvimos então Raul Marcelo, candidato pelo PSOL a prefeito em Sorocaba. A seguir, você já ouviu falar em Minecraft? É um jogo que anda fazendo a cabeça da criançada. A gente mostra para você daqui a pouco.